Olá, queridos, graça e paz. Sou o professor Antônio Lira e nesse vídeo nós estaremos respondendo a seguinte pergunta: por que o Deus do Antigo Testamento ele parece ser um Deus ruim e o Deus do Novo Testamento parece ser um Deus bom? Essa é uma pergunta interessante para ser respondida, não é? Antes de trazer para você a resposta, eu queria que você se inscrevesse no nosso canal para que você possa receber as notificações dos outros vídeos que nós estaremos lançando aqui. Também eu quero pedir a você que você acesse o nosso site www.pastorantoniolira.com.br. Lá você vai ter acesso a vídeos, áudios, textos, livros, e-books que vão edificar a sua vida. Nós temos lá o e-book, as 3 chaves para se interpretar a Bíblia. Interessante esse e-book, você baixa ele de graça, ok? Então vamos lá para a resposta. Porque o Deus do Antigo Testamento, então, ele parece ser um Deus ruim e o Deus do Novo Testamento, ele parece ser um Deus bom. Vamos primeiramente para o texto que mostra que o nosso Deus não muda, não é? Vamos lá para Malaquias, capítulo 3, versículo 6, que diz assim: porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então o texto é claro que diz que Deus não muda. Existe um texto no Novo Testamento que eu gostaria de ler, que é o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 16, que diz assim: não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. O convite de Tiago, não é? A advertência de Tiago para nós é: não erreis, meus amados irmãos, mostrando que a gente não deve errar no tocante a saber quem é o bom da história, né? Ele diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem descendo lá do alto do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, se o nosso Deus não muda, então por que o Deus do Antigo Testamento parece ser bom, ruim, né? E o Deus do Novo Testamento parece ser bom, se Deus não muda? Isso me mostra que o que muda não é Deus, realmente é a nossa visão, a nossa revelação sobre Deus. Isso é que veio mudando ao longo do tempo. Nós, quando a gente lê a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, toda a revelação não está em Gênesis, assim como toda a revelação não estão nos Salmos nem nos profetas. Não é? A revelação, ela é progressiva, ela vai quadro a quadro. Deus vai se revelando para a humanidade e também ele vai revelando o seu plano para a humanidade quadro a quadro, livro a livro. Então a revelação ela vai crescendo. Não é? E no Antigo Testamento a revelação que eles tinham sobre Deus não era plena, não era aquela revelação plena. Deus usou eles no conhecimento que eles tinham. E o conhecimento que eles tinham era o seguinte: que Deus era o autor do bem e também Deus era o autor do mal. Deus tanto fazia o bem quanto também fazia o mal. Então quando você lê o Antigo Testamento, você nota isso muito bem. Para eles, a mesma pessoa que fazia o bem era também a mesma pessoa que fazia o mal. E tudo isso vinha de uma única fonte. Isso vinha de Deus. Nós vamos confirmar essa verdade em Jó, capítulo 1, a partir do versículo 13. Diz assim: e sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles, eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos moços feriram a fio da espada, e somente eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas, os moços, e consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Interessante nós observarmos que ele diz que fogo de Deus caiu do céu, não é? Nós sabemos que por trás de tudo isso havia um agente. Satanás é que estava tocando em tudo que Jó possuía, pelo contexto. Nós identificamos quem é o agente da história. Mas você nota que o servo de Jó, ele diz que era fogo de Deus que havia caído do céu. Para ele era Deus que estava fazendo aquilo. Porque o conhecimento que eles tinham, se acontecia alguma coisa boa na sua vida, era Deus. Se acontecia alguma coisa mal, ruim, também era Deus. Olha só que Jó e a mulher dele também têm o mesmo pensamento. Jó 2, versículo 7. Diz assim: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça.
E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a esse teu Deus e morre. Ela atribuiu a Deus aquilo, né? Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e também não receberíamos o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Então, o texto mostra claramente que tanto Jó quanto a mulher dele também acreditavam que Deus era o autor do bem e também o autor do mal. Nós podemos notar então que quando a inspiração divina veio para que esses homens pudessem escrever a Bíblia, com esse conhecimento de que Deus era o autor do bem e era o autor do mal, eles acabaram sendo influenciados pelo conhecimento que tinha. A inspiração, ela não anula o conhecimento que eu tenho. Por exemplo, se eu for pregar, ensinar ou escrever, o conhecimento que eu tenho vai influenciar na hora que eu for escrever. Isso fica bem claro, não é? Porque não é desprezado o conhecimento que eu tenho. A mensagem, a pregação ou a escrita, ela tem elementos de inspiração divina, de revelações divinas, mas o conhecimento que eu tenho, ele é respeitado, ele não é anulado, não é? Quando nós vamos para o texto de Colossenses, capítulo 2, versículo 16, não é? A gente vai confirmar que o Antigo Testamento ele era uma sombra. Nós vemos a revelação progressiva explicitamente nesse texto. Diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, coisas pertencentes ao Antigo Testamento, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Aqui claramente mostra que essas coisas, ou seja, o Antigo Testamento era uma sombra daquilo que viria no futuro. Ou seja, numa sombra não dá para nós identificarmos a cor dos olhos, detalhes da camisa, a cor da pessoa, a fisionomia. Numa sombra nós não podemos ver claramente. Então no Antigo Testamento eles não puderam ver claramente quem era Deus. Isso ficou muito mais claro no Novo. Um outro texto que a gente mostra, que Hebreus 10, versículo 1, diz assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem, cada ano pode aperfeiçoar o que a eles se chegam. Então aqui mais uma vez o texto mostra que o Antigo Testamento é uma sombra e não a imagem exata das coisas. E numa sombra não podemos ver claramente as coisas, não é? Se o Antigo Testamento é uma sombra, então a gente não poderia de forma nenhuma entender completamente quem era Deus. Ver o seu caráter com perfeição, como a gente vê no Novo. Estaremos então com isso desprezando o Antigo Testamento? De forma nenhuma. O Antigo Testamento ele também foi inspirado por Deus, sendo que o nível de revelação do Antigo é um e do Novo é outro. Não é? Nós não vamos desprezar de forma nenhuma o Antigo Testamento, até porque existem cerca de 500 profecias para serem cumpridas ainda, profecias estas que foram profetizadas no Antigo Testamento. Nós não podemos desprezar o Antigo Testamento, mas vamos começar a ler o Antigo sob a luz do Novo, para que a gente não venha, então, fazer confusão na hora de tratar de assuntos doutrinários. Não é? O texto de João, capítulo 14, versículo 8, então nós vamos começar a ver exatamente quem é o Pai, o caráter do Pai. João, capítulo 14, versículo 8, diz assim: disse-lhes Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e nos basta. E disse-lhe Jesus: eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então Jesus ficou surpreso dos discípulos estarem andando com ele e não terem identificado o caráter do Pai em Jesus. Todas as obras, tudo que Jesus disse, tudo que ele fez, tudo que ele realizou, era a expressão exata do ser de Deus. A gente vai ver isso em Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 3, que diz assim: havendo Deus antigamente falado aos pais, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por quem fez também o mundo, sendo ele o esplendor da sua glória e a expressão exata do seu ser. Então o texto fala claramente que Jesus, ele é a expressão exata do ser de Deus, e que no Antigo Testamento Deus falou de muitas maneiras aos pais, falou pelos profetas, mas que nesses últimos dias nos falou pelo Filho.
porque Jesus expressava exatamente quem é Deus, qual é o caráter de Deus. Não é? Quando entra uma mulher encurvada na sinagoga e Jesus a cura e os fariseus criticam, Jesus diz: cada um de vocês desprende o seu boi e uma manjedoura, uma ovelha de uma manjedoura, um dia de sábado. Eu não iria libertar essa filha de Abraão, que há 18 anos é escrava de Satanás. Então, Satanás é que estava por trás daquela doença, né, daquela enfermidade. Então, nós concluindo o assunto, nós percebemos então que o Deus do Antigo Testamento ele é o mesmo e do Novo é o mesmo. É a visão que os homens tinham de Deus, que era ultrapassada, antiga, né? Não era a visão correta, era uma sombra e não a imagem exata das coisas. Por isso, eles tinham esse conhecimento de Deus, não é? Um outro texto que demonstra exatamente essa passagem, né, do Antigo Testamento para o Novo é o texto do Monte da Transfiguração, quando lá se transfigura Moisés e Elias aparecem e Jesus se transfigura diante dos discípulos, e naquela mensagem ali nós observamos alguns pontos. Não é? Em primeiro lugar, Moisés e Elias simbolizam a lei e os profetas, e Jesus simboliza a graça. E quando o céu se abre, é ouvida uma voz que diz assim: esse é meu filho amado, a ele ouvi. Preste atenção que o texto diz para não ouvir nem Elias e nem Moisés, diz para ouvir a Jesus. Então o texto fica bem claro, mostrando que ali estava acontecendo uma passagem da lei para a graça. É interessante nós observarmos então que hoje o que deve reger a nossa vida, tudo que deve nortear a nossa fé, ela está no Novo Testamento. E o Antigo Testamento desprezamos de forma nenhuma. Vamos ler o Antigo, vamos nos edificar também no Antigo, mas sob a luz do Novo. Ok, queridos? Então, eu acredito que eu passei muito bem essa mensagem, né? Acredito que você entendeu muito bem. Quero convidar você a se inscrever no nosso canal mais uma vez e que você possa acessar a nossa página em www.pastorantoniolira.com.br. Ali você vai ter acesso a áudios, vídeos, livros que vão edificar a sua vida. Temos disponível para você, né, o e-book, as 3 chaves para se interpretar a Bíblia, o e-book, o Estado dos Mortos. Vai te ajudar demais na sua caminhada, ok, queridos? Fiquem na paz e até a próxima.